Fala para a pessoa que está do seu lado: você está preparado? Mais alto, fala com mais convicção, com mais autoridade. Você está preparado ou preparada? Aleluia, amém. Irmãos, cheguei aqui hoje mais ou menos às 5h10, 5h15, como de costume. Não sei se os irmãos da banda perceberam. Irmãos, me deu a vontade, sabe, de interceder pelo culto. Eu orei em todas essas cadeiras. Comecei a interceder pelo culto. Eu convido você, desafio você a sair meia hora da sua casa mais cedo e orar, irmãos. Prazer de orar, de estar na presença de Deus. A banda não tem noção da unção que estava neste lugar. Nós precisamos disso. Acabou a energia, é verdade, 2 ou 3 vezes, eu não lembro mais. Mas pouco importa, não acabou o fogo que estava queimando dentro de nós. Eu quero perguntar para você essa noite: qual é o objetivo de um culto? Por que nós, Regis, saímos das nossas casas, colocamos uma roupa, e o Regis está bem elegante, e viemos para o culto? Por que nós viemos para o culto? Às vezes temos irmãos, igual o irmão aqui, o Lucas, saiu praticamente do outro lado da cidade, Vista de Itaquá. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo de um culto? Tem uma irmã aqui que veio lá direto de Caraguá, direto da praia, está aqui conosco hoje. Qual o objetivo? O que queima no seu coração de colocar uma roupa elegante? E nós colocamos a melhor roupa para estar na casa do Senhor. Tem que ser assim. Você está se encontrando com o Rei, está se encontrando com o Pai. Mas nós precisamos, irmãos, saber verdadeiramente o que é um culto. E hoje eu quero ministrar na sua vida esse momento que nós vivemos aqui. E nós não programamos para acabar a energia. Não programei nada com o ministro de louvor, tanto a Mari quanto o Elton, que arrebentaram, quebraram tudo hoje. Meu Deus, eu não programei nada com ninguém. Compartilhei 5 minutos, nós estava hoje quase uma laje, fazendo um serviço. Compartilhei com o Lucas algumas particularidades que Deus havia falado comigo. Mas eu quero desafiar você essa noite a entender quais são os objetivos de um culto. Deixa eu te dar uma notícia: você não veio aqui para assistir um culto. Não saia da sua casa e fala assim: hoje eu vou lá despertar porque eu achei eles no Instagram, eu achei eles nas redes sociais, e eles me ganharam, simpatizei porque eles têm a parede preta, e eu vou lá assistir um culto. Está repreendido em nome de Jesus isso na sua vida. Você veio aqui hoje para prestar um culto. Você pode dizer amém? Eu vou repetir: você veio hoje para prestar um culto ao Senhor. Quando nós saímos da nossa casa para prestar um culto, quem presta para algo, presta para alguém. Você veio hoje aqui para servir a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu vim aqui para servir a Deus. Isto é culto, meu irmão. Nós não podemos sair das nossas casas e dizer assim: o que será que vai acontecer hoje? Não, só vai acontecer se você vem com o coração para prestar um culto, para servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? Culto não melhora a vida de ninguém. Culto é para nos levar a um arrependimento a cada dia. A cada dia você vai pegar uma sementinha. Há muitos anos atrás, ainda quando eu era criança, eu ouvi um cooperador dizendo o seguinte: cooperador já sabe de onde é, né? Congregação Cristã do Brasil. Dizia o seguinte: a palavra, ela é para todos. Pega aquilo que te convém e coloca dentro do seu ouvido, que ela vai descer para o seu coração. Talvez eu vou falar aqui durante 45 minutos. Mas se eu falar durante e você receber isso da parte de Deus, Deus vai te moldando e te transformando a cada dia. Culto, eu preciso prestar este culto, eu preciso servir a Deus, eu preciso servir ao meu irmão, e preciso receber aquela porçãozinha que Deus falou comigo, guardar aqui no meu coração, porque é fácil você ser crente, é fácil o pastor estar aqui em cima, mas amanhã eu sou um corretor de imóveis, meu telefone não, estou brincando, amanhã eu sou um profissional, vou trabalhar, na terça-feira eu vou estar aqui na igreja, amanhã eu sou gente como você. Agora, é fácil, mas dá glória. Mas o que nós vamos fazer com esse culto? Nós vamos receber a partir de agora. O culto começou para a banda às 4 horas da tarde. Para mim começou às 5. Chega aqui 5, 5h10.
louco, doido para orar, sabe, uma ansiedade no meu coração, uma expectativa. Isso chama-se culto, e a cada dia nós vamos transformando, sendo transformado de dentro para fora, porque não adianta eu fazer um relaxamento no meu cabelo, ter os olhinhos verdes, ter o corpo para 48 anos, até que estou bem, mas Deus sonda o coração, não adianta nada. Deus não sonda a minha capa, se eu não pregar e se eu não ensinar aquilo que eu vivo, é apenas um teatro, é apenas palavras ensaiadas. Só que eu declaro sobre a vida da igreja, nós viveremos uma vida reta com o Senhor, nós viveremos transparência com o Senhor, nós seremos transformados de conferência em conferência, de oração em oração, de reunião em reunião. Essa é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, texto muito conhecido. Eu vou começar com esse texto, e até onde nós vamos, Alex, só Deus sabe. Estou hoje, como diz o pregador, virado no giraia, cheio do óleo da unção. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos, está lá no Novo Testamento, diz assim: portanto, irmãos, está falando comigo e com você, sim ou não? Portanto, irmãos, aqui Paulo escrevendo para a igreja de Roma, para os romanos. Então, portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este que é um culto racional a vocês. Aqui Paulo está falando, eu peço, estou orando para vocês, estou orando pela vida de vocês, para que vocês ofereçam sacrifício vivo, para que vocês ofereçam sacrifício santo e agradável, que é um culto racional. Irmão, vamos parar um pouquinho aqui, eu quero gastar 30 segundos, o que é um culto racional? Um culto racional não é a voz que precisa ser entoada muito bem feita, e também não é grito e barulho. Culto racional é aquilo que a sua mente entende, desce para o seu espírito. Se a sua mente não entender, o seu espírito, que é o seu coração, também não vai entender. E ele continua dizendo assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação do quê? Repete comigo, sua mente. Repete comigo, irmão, está comigo? Sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que nós possamos experimentar a boa e agradável vontade de Deus, nós como igreja precisamos ter a nossa mente renovada, transformada, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então eu quero mostrar para os irmãos hoje que culto não é apenas fim de semana, culto não é apenas uma religiosidade que eu preciso ir, que senão eu vou ficar mal. Você tem que ficar mal sim, mas o culto não pode simplesmente simplificar num domingo. Agora, pastor, o que é o culto? O culto, irmãos, ele precisa ter algumas características. O culto precisa ter mover de Deus, o culto ele precisa ter este ambiente. Então, por que hoje nós vemos muitas enormes igrejas cheias de pessoas, mas também cheias de pessoas vazias? O que é mais importante? É você ter um monte de gente, uma multidão de gente, gente vazia, ou 50, 60 pessoas queimando por Jesus? O que é mais importante, o que agrada mais o coração de Deus? Não estou falando que não tem que ter igrejas de multidões, não tem que ter igreja de milhares, tem que ter, mas tem que ter uma pessoa queimando por Jesus e sabendo o que agrada o coração do Pai. Isso nós precisamos ter em mente. Então eu quero compartilhar com os irmãos 4 características que deveria ter todo o culto. A primeira característica, tem que ter oração, sim ou não, Elton? Tem que ter oração, tem que ter adoração. Nós passamos 40, 45 minutos adorando o Senhor. Nós já adoramos o Senhor hoje com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Milena aqui deu os recados do que vai acontecer.
entrou orando e pedindo para você orar e abençoar a vida do seu irmão. Temos que ter palavra, e a palavra está sendo ministrada, a semente está sendo semeada no seu coração, e nós temos que ter ambiente. Nós precisamos ter ambiente para que tudo isso aconteça. Eu quero começar a gastar um tempo e compartilhar com você sobre oração. Quando nós iniciamos a nossa oração, você já parou para pensar que você precisa agradecer a Deus? A sua mente, ela é renovada quando você começa a agradecer a Deus. E hoje nós vamos abrir um pouco mais da Bíblia do que eu costumo. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 9, seja rápido. Salmos capítulo 9. Salmos 9 vai falar de uma oração de agradecimento. Olha só o que diz: Senhor, quero te dar graças de todo o meu coração e falar todas as suas maravilhas. No 2 vai dizer assim: eu te quero alegrar-me e me exultar e cantar louvores em teu nome ao Altíssimo. E ele inicia assim, irmãos: quero te dar graças de todo o meu coração. Quando nós iniciamos o nosso culto de adoração ao Senhor, você já agradeceu a Deus hoje pela família que você tem? Você já agradeceu a Deus hoje porque você não faleceu de Covid, não faleceu de dengue? Você já agradeceu a Deus hoje pela esposa que você tem? Você já agradeceu a Deus hoje porque você não está no leito de um hospital? Você não está internado e você teve a oportunidade de sair da sua casa e vir aqui adorar o Senhor? Você já parou para entender, você já parou para refletir que quando nós se juntamos como comunidade de fé, essas coisas não podem faltar? Irmãos, quando nós abrimos o nosso culto, eu, por exemplo, agradeci a Deus pela oportunidade de estar aqui. Você agradeceu a Deus? Eu quero te abrir os seus olhos. Você já agradeceu a Deus que tinha uma banda aqui, buscando, ensaiando? Você já agradeceu a Deus porque teve uma pessoa que veio limpar esse salão para que hoje nós pudéssemos ter culto? Deixa eu te perguntar, você já agradeceu a Deus pelo alimento colocado na sua mesa essa semana? Quantas coisas nós podemos fazer num culto? Ah, pastor, mas eu posso fazer isso todos os dias. Ótimo, mas Deus está falando com pessoas que só oram no culto no domingo. Deus está falando com pessoas aqui que é necessário, quando nós estamos na presença dEle, ter um coração grato, se alegrar na presença dEle. Isso é uma oração de agradecimento. Sabe, irmãos, nós precisamos mudar o ambiente do nosso culto. Quem está comigo? Nós precisamos mudar o ambiente de um culto. E não é somente nós falar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, mas eu nem agradeci pela oportunidade de estar aqui. A segunda coisa que precisa ter é a oração, são os pedidos. Não precisa abrir, anota aí, Filipenses capítulo 6, Filipenses 4, 6 vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, de ações de graças. Não andei ansiosos. O que você tem pedido ao Senhor? Quando você entra pelaquela porta, qual é o seu pedido? Mas será, meu pedido hoje é quem que prega? Meu pedido hoje é: será que o Elton e a Mari vai cantar aquele louvorzinho que eu gosto? Será que hoje eles vão puxar aquele corinho? Hoje o Quebede Moisés não vai morrer. Será que eles vão cantar isso hoje? Porque eu cantava há 30 anos atrás. Esse é o seu pedido, irmãos? A Bíblia vai falar: quem não tem é porque não sabe pedir. Se você quer um emprego no lugar tal, na empresa tal, coloque isso diante de Deus. Se você quer um marido assim, se você quer uma esposa assado, coloca isso diante de Deus. Seja específico nos seus pedidos. Não peça simplesmente: ah, mas será que o pastor... Irmãos, eu não tenho poder para nada, somente sou usado, somente sou boca do Senhor. Mas quem tem que pedir é você, amém? Por isso, quem tem que colocar os seus pedidos diante do Senhor. Tem algumas denominações, eu não acho nada de errado nisso, que eles escrevem uns papelzinhos e colocam no mural. Você pode fazer isso. Escreve um papelzinho, coloca dentro da sua Bíblia e guarda no seu coração. Mas quando você entrar na casa do Senhor, quais são os seus pedidos? Teve uma irmã que testemunhou
que ela falou: pastor, eu pedi um emprego assim, que desse isso, que desse aquilo, eu só esqueci de falar o endereço, hoje ela trabalha lá em Alphaville. Irmão, Alphaville é longe. Ela falou, eu peguei e falei isso para ela, falei: irmã, quando você orar, ora por um emprego mais perto, porque Deus, Ele é Deus, Ele não faz nada por incompleto. Então, quando nós começou o culto domingo que vem, esquece quem prega, esquece quem canta. Senhor, o Senhor está na casa, e o culto hoje vai ser power, o culto hoje vai ser poderoso, o Senhor está na casa. Eu quero te pedir pela minha mãe, quero te pedir pela minha filha, eu quero te pedir pelo meu pai. Quais são os seus pedidos? Isso chama-se oração de pedir e oração de confissão. 1 João capítulo 9 diz que confessai os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Seja sincero, vem aqui, seja sincero. Você hoje pediu perdão? A hora que o pau quebrou no louvor, que o fogo caiu, que você cantou aquele louvor que diz assim: vem, nos batiza, acende essa chama. Antes disso, você falou: Senhor, olha para o teu filho, ele é tão pecador, perdoa, Senhor, porque essa semana eu não tive nem tempo de orar direito, eu não tive nem tempo de dobrar o meu joelho. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho sido um filho tão exemplar. Você já se confessou? Não confessa para mim, não é para mim que eu estou falando, não é para mim, mas a presença do Senhor, ela era real aqui, sim ou não, irmãos? E você, sabe, eu não estou dizendo que você pisou na bola essa semana, não, e se você pisou aí, que você tem que pedir mais perdão ainda. Agora, nós só pensamos, oh Senhor, nos batiza com fogo, mas eu não pedi ainda, eu nem me confessei na presença dEle. Irmãos, nós não estamos tentando levar o negócio para o catolicismo, que você tem que no finalzinho ir lá e se confessar. Não é isso. Existe um Deus, existe uma presença, existe algo aqui, existe uma atmosfera que você precisa entender o que é o culto. Você só é transformado, Romanos 12 capítulo 2, se você só é transformado na sua mente, se você entender o que é um culto. Culto vem de cultura, e quando nós se juntamos, qual é a cultura que nós estamos implantando? Uma cultura que eu vou entrar dentro da igreja, o louvor que vai tocar não é o louvor que me agrada, ou é aquele que agrada, ou não sei se eu vou estar afinado, se eu vou estar desafinado. Irmãos, isso não é culto, isso é juntado de pessoas. Mas Deus, Ele quer levantar uma geração aqui em Palmeiras, que sabe verdadeiramente honrar o que é um culto. Um culto é adorador, um culto é transformador, um culto é cheio da presença do Senhor Jesus. E não importa quem que prega aqui, não importa quem que canta, o que importa é o que está dentro daquela pessoa, manifestando a glória de Deus. E por último, sobre a oração, essa eu quero gastar tempo, é a intercessão. A Milena fez algo aqui, quando ela abriu um culto, que a gente pudéssemos orar um pelos outros. Irmãos, algo de extrema importância dentro de um culto, é quando você, vem aqui, Lucas. O Lucas é sempre o meu ator preferido. Sobe aqui. Eu imaginei que você, concreto que você puxou, você nem ia subir aqui. Quando nós se alimentamos em casa, eu comi do pão, eu orei essa semana, eu li a Bíblia, eu refleti, escutei ministração, fui ministrado. Só essa semana eu fui para 2 conferências, uma na Dínamos e duas não, porque a Rocha Church lá do pastor Fred não era conferência num culto, fui em 2 cultos diferentes. Irmãos, eu vim cheio. Agora seria muito egoísmo eu não dividir com o meu irmão. É egoísmo, isso chama-se egoísmo espiritual. O que te impede de sair do seu lugar e orar pela vida do Lucas? Não, mas espera aí, o Lucas é ministro de louvor, líder dos jovens, e daí? Você não vai profetizar na vida dele, você não vai entregar algo que Deus não te deu. Mas o que te impede de orar pela vida dele? E eu vou orar pela vida dele, sabe, coisa que você pode fazer. Você pode sair do seu lugar,
e orar pela irmã. Quantas vezes você terminou o culto, você falou: Elton, quero orar pela sua vida, quero agradecer a Deus por você, porque o que Deus entregou para você hoje, o que Deus liberou para você hoje, tocou a minha vida. Mas nós somos egoísta espiritual. O que Deus usou o Elton é só para a minha vida, eu vou levar para mim, eu vou saborear daquilo. Isso é egoísmo espiritual. Mas quando eu me encho na semana, eu comi do pão, o barrigão está cheio, eu vou abençoar a vida do meu irmão. E essa oração você pode fazer. Você quer aprender ela agora? Olha que oração, irmãos, simples, rasa, mas cheia de amor para dar. Pai, eu quero agradecer a Deus pela vida do Lucas. Pai, que ele possa a cada dia saber que ele é um filho amado do Senhor. Pai, que o Senhor leve ele, Pai, no seu trabalho, no seu casamento, abençoa a vida desse menino. Pai, que a cada dia ele possa saber que ele é filho amado do Senhor, um filho escolhido do Senhor, que ele possa todos os dias levantar na parte da manhã, Deus, e saber que Deus escolheu ele. Ele tem servido a sua obra. Eu quero agradecer a Deus, Senhor, porque o Senhor nos colocou, o Senhor cruzou nossos caminhos, nossos destinos. Portanto, Pai, o mesmo amor que o Senhor tem por mim, Deus, que o Lucas possa saber que o Senhor tem por ele também. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Sabe o que é isso? É não ser egoísta. Ser intercessor não é ser profeta. Quantas vezes pessoas entraram aqui neste salão destruído, arrebentado, sabe, com o coração totalmente destruído, com o emocional abalado. Mas deixa eu te falar uma coisa, que agora, olha Deus falando, mas você espera ela perdeu um ente querido, você espera uma perca irreparável, para você sair do seu lugar e ir lá orar por ele ou por ela. Mas para abençoar, a Bíblia fala: chora com os que choram e se alegra com aqueles que se alegram. Eu não precisei de nada, eu não profetizei na vida do meu irmão, eu simplesmente orei e fiz uma oração abençoando a vida dele. Quando eu entrei, que acabou a energia por 2 vezes, tinha duas irmãs lá atrás, uma irmã orando e abençoando a vida da outra, e essa irmã estava lá no staff. Você já parou para pensar, meu irmão, que alguém chega aqui 5 horas da tarde, 5:30, e arruma a cadeira para nós, e nós não temos a pachorra, a compaixão de ir lá, o irmão está lá na porta. Você não sabe, mas às vezes tem irmão no dia de chuva, com guarda-chuva na mão, recebendo os irmãos para colocar aqui dentro do salão. E nós somos tão egoísta, que eu não sou capaz de levantar da minha cadeira, ir lá e falar só: vem cá, irmão, se amado, obrigado pela sua vida. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Lucas por isso. Você entendeu o que é um culto? Você entendeu porque muitas das vezes as pessoas, ela vem para um culto, ela vem para uma igreja, ela vem para uma denominação, e às vezes ela não quer receber somente do pastor ou do preleitor que está aqui em cima, ela quer receber de você. É você que Deus quer usar, é você. Pastor, eu não sei ministrar, não sei fazer nada. Deus não está te dizendo isso. Deus só está falando para você assim, ó: levanta da sua cadeira e ora por aquela irmãzinha que está lá como visitante. Ela está aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Simplesmente ora e abençoa o culto. Fala: você vai ter um culto poderoso hoje. Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Irmãos, Deus vai levantar uma geração aqui nesse ministério, no Despertar, no Ministério Despertar, que ama primeiramente uns aos outros. Oração
para você abençoar a vida de uns aos outros, você não precisa chegar ali e falar, assim Deus falou lá em Hebreus capítulo 7, versículo 12, que assim diz o Senhor. Não fale aquilo que Deus não falou, simplesmente ore e abençoe a vida do irmão. Quando você faz isso, você está repartindo o pão que você comeu na sua semana. Isso se chama-se culto de adoração. E acabou por aí? Não. E eu sei que eu vou conseguir, são 18 pontos, eu só estou no ponto 2. Segunda coisa que nós temos, irmãos, é adoração. O que é adoração? Nós falamos sobre oração. Agora, o que é adoração no culto? Adoração, irmão, não é cantar bem. Adoração não é cantar bonito, adoração não é cantar alto. O que é adoração? E tem um monte de gente afinada, né? E desafinada. E às vezes eu dou uma passeada dentro da igreja e eu tenho uns irmãos que cantam muito mal. Essa é a grande verdade. Seja sincero. Irmãos, tem irmãos e irmãs, tem voz de taquara, rachada. Mas que bom, né? Você não canta para mim, você canta para Deus. E pouco importa o que eu acho, o que importa é o que Deus acha sobre a sua voz. Adoração não é cantar bem. Cantar bem tem que ser o Lucas, tem que ser a Mari, a Edilene, o Elton. São esses irmãos. Eles são levantados para conduzir a adoração. Agora, nós temos que adorar, nós temos que babar mesmo, nós temos que se jogar, e deixa que eles conduzam a adoração. Muitas das vezes, nós estamos confundindo o que é adoração. Adoração, anote isso, adoração é uma resposta de quem Deus é. Não, você não entendeu. A verdadeira adoração é a resposta daquilo que você está adorando, de quem Deus é. Se você sabe, se você conhece verdadeiramente quem Deus é, não importa a letra, não importa a melodia, não importa como você está adorando, você está ali chorando e sabe, contemplando a glória de Deus. E aí eu te pergunto, qual é a resposta da sua adoração? A resposta da sua adoração, ela bate lá no céu e desce no seu peito. Quando você adora, quando você contempla quem Deus é, verdadeiramente quem Deus é, a atmosfera começa a mudar o ambiente. Talvez não mude o ambiente que você está, mas começa a mudar o ambiente que é o seu coração. Você não precisa abrir, mas anote aí no seu bloco de notas. Hebreus capítulo 12, no versículo 28, vai dizer assim: portanto já estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de uma forma aceitável, com reverência e temor. Aqui diz assim, olha, adoremos a Deus da forma que eu gosto. Adoremos a Deus com um corinho. Como que é, Elton? Chuta a cara de quem? Então, tem um louvor que diz isso lá no final. Lá no ano passado diz isso. Adoremos a Deus da forma que a gente quer. Não, a Bíblia diz assim, olha, adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Não é da forma que você quer, irmão. Não fica chateadinho porque o louvor não cantou trazendo a arca. Não fica chateadinho porque às vezes o louvor, ele não ensaiou o louvor que você gosta de cantar. Se você gosta de cantar esse louvor, se você é ministrado por esse louvor, eu vou te dar uma dica. É que não está aqui, deve estar com a mídia. Tem uma pecinha chamada celular. Baixa ele no seu celular, no seu devocional, e rasga os céus. Aqui nós estamos fazendo de uma forma aceitável, com temor a Deus. A sua adoração não é para você. Quando você adora para você, quando você sabe, nossa, esse louvor é top, esse eu conheço, esse eu canto no tom certo, aí é uma idolatria aquilo que você acha e aquilo que você vê como melodia. Quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, algo acontece lá nos céus. A Bíblia vai falar sobre adoração em espírito e em verdade em Apocalipse capítulo 4, no versículo 8, quando diz que João tem uma visão ali na ilha de Patmos, e
Todas as igrejas ali, ela é revelada para João, e João começa a ter a revelação ali na ilha de Patmos, e no final do versículo 3, e ainda mais, e uma voz como de trombeta, chama João e diz: eu quero te mostrar mais, e começa a mostrar, olha, isso daqui é como uma rua de ouro, e começa falando, como um som de trombeta, e no versículo 8 diz assim: e João teve uma visão de 24 anciãos e 24 anjos, e todos eles cantavam: Santo, 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 Santo e Santo. Todos, e a Bíblia vai ser categórica, a Bíblia fala que todos eles entoavam santo, santo, sem cessar. E eu acredito que até hoje existe esse santo, santo, santo lá em cima, com uma vírgula. Quando Deus, Ruth, ele olha lá de cima, ele vê alguém adorando em espírito e em verdade, ele fala: para, espera, porque eu estou ouvindo um santo, alguém me adorando lá embaixo, santo, 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 de forma diferente, porque Deus, ele ama a adoração daqueles que adoram em espírito e em verdade. Não importa como você adora, irmãos, quantas vezes eu não sabia a letra e o telão não funcionou, estou nem aí, eu só vou. Às vezes eu estou cantando uma coisa e o louvor está falando outra. Só deixa refletir, só deixa o ambiente. E às vezes nós estamos preocupados com performance. Você sabe por quê que muitas das vezes é necessário ter missões e mais missões, enviar missionários para a África, enviar missionários para isso ou para aquilo? Porque ainda o povo não entendeu o que é adoração. Quando adoramos em espírito e em verdade, a adoração é substituída por missões. Por que nós precisamos ter programa disso e programa daquilo? Porque ainda nós não conseguimos um ambiente de adoração. Deixa eu dar um parênteses aqui para você. Quantas vezes você foi numa igreja? Quantas vezes você participou de um culto aonde o ambiente era zero? Quantas vezes você participou de uma vigília? Tivemos uma sexta-feira que foi power, poderoso, o ambiente, sem se preocupar com a performance, ambiente de adoração. E a grande verdade é que às vezes você está num ambiente que deveria ter a presença de Deus, mas você vai ver pessoas vazias por falta de adoração. E às vezes você vai num ambiente que não tem nada a ver com adoração, mas você vai ver o povo adorando. Deixa eu dar para você aqui um exemplo. Quem aqui participou do sepultamento e da nossa querida Eliane, filha da irmã Francisca? Quem aqui participou? Pode levantar a sua mão. Nós estávamos ali sepultando a querida irmã, mas quando o Juninho chegou com uma caixinha de som e nós fizemos um velório, pense num ambiente de adoração. Era para acontecer tudo aquilo? Não. Mas quando nós sabemos para onde a nossa querida irmã estava indo, nós começamos a adorar o Senhor. Quantos cultos nós poderia ter adoração, quando nós entendemos o que é verdadeiramente uma adoração? Um velório, um ambiente de tristeza, mas se via nitidamente os irmãos adorando e agradecendo a Deus pelo privilégio de ter conhecido aquela moça, cheia de vigor, cheia do Espírito, e cheia de aleluia, e cheia de glória a Deus. Ambiente de adoração. Sabe quem faz o ambiente de adoração, meu irmão? É você, é você, é você, sou eu. Quando nós entendemos quem que verdadeiramente tem que ser adorado. Quem tem que ser adorado não é a minha performance, não é sobre mim. Quem tem que ser adorado não é as luzes. E hoje, como a Milena falou no intervalo do louvor,
Se não tivesse voltado a energia, você iria sair daqui edificado da mesma forma, porque a adoração está dentro de você, não está na luz, não está na potência do microfone. Quantos ambientes nós podemos transformar através da nossa adoração? Quando nós se reunimos, muitas coisas precisam acontecer, precisa ter festa de adoração. Eu não gosto muito de festa não, irmãos, eu já estou ficando velho, já estou usando Crocs, e é verdade, eu gosto de ficar sossegadinho em casa, mas o que importa, Deus gosta, e se Deus gosta de festa. Eu imagino que neste momento lá em cima, Lucas, está Miriam e está Davi dançando, fazendo uma cirandinha, porque Deus gosta de festa. Quando nós se reunimos, algumas coisas, irmãos, como adorador, precisa ter. Quando nós se reunimos, nós precisamos se aproximar da presença do Senhor. Sabe, eu saio daqui essa noite, se eu não subisse hoje para ministrar, eu já saía daqui aleluiado, cheio, sabe, de algo poderoso da parte do Senhor, porque existia uma presença real sobre este lugar. Quando nós se aproximamos da presença de Deus, Ele se aproxima de nós. Então quando nós se reunimos, essas coisas, ela precisa acontecer contemplação. Se não acontecer contemplação, dia após dia, Romanos capítulo 12, versículo 2, a nossa mente não é transformada. E agora a palavra, que meu tempo já está zerando, agora e a palavra? Para que serve a palavra, pastor? Romanos capítulo 10, no versículo 17, um texto muito conhecido, vai dizer assim: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Não adianta eu subir aqui e trazer, sabe, uma tese, algo sobre não adianta, se não tiver palavra. É a palavra que te transforma, é a palavra que é semeada no seu coração, é a palavra que a cada dia, é um pouquinho de cada vez, a cada dia, vem sobre nós, sabe, irmãos? Só que a palavra do Senhor, muitas das vezes, ela veio para você, quando você ainda era menino na fé, pode ser menino ainda quando pequeno. Se existia uma promessa, se foi lançada uma promessa, uma palavra sobre a sua vida, que você seria isso, que você seria tal coisa, que você seria alguém, que você seria mãe, que você seria pai, que você seria profeta, se foi lançada uma palavra sobre a sua vida, ainda quando você era menino, essa palavra ela foi semeada. Agora a minha pergunta para você é: como é que você adubou? Como é que você regou? Porque da palavra lançada para a palavra ser cumprida existe um processo. E o processo é de Deus, o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: para todas as coisas existe um tempo. Há tempo de chover, há tempo de fazer sol, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Se foi lançada uma palavra, e você tem absoluta certeza no seu espírito que aquela palavra foi para você, ainda quando menino na fé, as coisas passaram por um processo. Eu declaro sobre a sua vida que essa palavra irá cumprir, porque Deus não se engane, e nem filho do homem para que minta. Essa palavra irá se cumprir sobre a sua vida. Agora, como nós regamos essa palavra, como nós regramos essa semente, é o que vai determinar se a promessa se cumpre ou não. Mas Deus ele vai cumprir se você der abertura, se você cumprir também os princípios dele. Por isso, irmãos, por isso que existe a palavra, o momento da ministração. Isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é um coach falando para você, que não sei se você percebeu, eu falo gaguejando, e às vezes eu erro, troco a palavra, mas eu não troco a Bíblia, eu não troco a palavra de Deus. Eu não vou colocar minhoca na sua cabeça para você acreditar em mim. Não acredite em mim, acredite na palavra do Senhor que está sendo ministrada. É ela que transforma a sua mente dia após dia. Se a palavra ela não fizer efeito sobre a sua vida, nós podemos ter várias estratégias, pequeno grupo agora não, e culto de quarta, culto de quinta, culto de sexta, e vai, culto na madrugada, vão para o monte, tira do monte. Se a palavra não te converter, porque quem converte é a palavra através do Espírito Santo.
Não adianta eu te dar um seminário em nome de Jesus sobre finanças, para você entender sobre dízimo, se a palavra não te converter, se a palavra não te... Porque às vezes nós temos pessoas convencidas do que precisa ser feito. A pessoa, quando ela é convencida, você precisa convencer ela, domingo após domingo, que ela precisa estar no culto, que ela precisa parar de pecar, que ela precisa, é a pessoa convencida. Agora, quando ela é convertida, quando ela cai no erro, meu irmão, ela vem aqui, o rosto no pó, ela se arrepende, não precisa ninguém falar, o Espírito Santo toca, o Espírito Santo fala. Isso é um culto. A mudança da mentalidade vem através da palavra revelada na sua mente. Isso é um culto. O desejo, isso não é um desejo meu, isso é um desejo de Deus, que quando nós se reunimos, todas essas coisas comecem a acontecer. Porque quando tudo isso começa a acontecer, quando a semente ela é lançada, porque o momento da palavra é essa semente ela precisa cair numa boa terra, que é o seu coração. Essa semente ela precisa começar a dar frutos, e frutos não é você convidar apenas alguém para vir para o culto, o fruto é você. Gálatas capítulo 5, vai dizer do fruto do Espírito. Esses frutos começam a transformar a sua vida. Quanto tempo isso leva? Quanto tempo isso leva para a semente começar a dar fruto? Pastor, eu não sei, vai do adubo que você está colocando, e o adubo é tudo que eu falei, é a oração, é a adoração. Só que sem a palavra, sem a direção da palavra, nós não podemos seguir, irmãos. Nós não podemos ter uma estratégia para você ser transformado no seu caráter. Em nome de Jesus, não tem como eu te dar aqui uma aula de psicologia, porque eu sou ruim demais em psicologia, entendo bem pouquinha coisa, porque tive aula com a Natália Leite. Mas o que eu posso falar para você é que o que transforma é a palavra de Deus, o que transforma é a Bíblia. Agora vai do adubo, vai da oração, vai da adoração, vai do temor, vai da reverência que você tem a Deus, para que as coisas comecem a se cumprir sobre a sua vida. A palavra que você recebeu, ainda menino, ainda lá atrás, ainda novo na fé, o que vai te sustentar é a sua fé. O que vai te sustentar, a palavra que você recebeu, até que ela se cumpra, é a sua fé. E eu disse que seria 4 itens, 4 características, e glória a Deus, estou terminando no horário. E o último é o ambiente. Irmãos, se não tiver ambiente, Deus ele não pode operar. Se não tiver adoração, Deus ele não pode se manifestar. Agora, pastor, como que eu gero um ambiente? Como que você gerar um ambiente? Como que esses irmãos geraram um ambiente que você ficou impactado? Você pode ter certeza que eles jejuaram, que eles buscaram a presença. Deixa eu te falar algo. Deus, ele não se manifesta em um ambiente que ele não é adorado. Deus, ele não se manifesta aonde ele não é o centro das atenção. O centro da atenção que não sou eu. Sou comedor de arroz e feijão, não sou eu. Deus, ele não se manifesta aonde não há um ambiente de adoração, de devoção, de entrega. Ah, pastor, eu quero tanto a minha cura, eu quero ser curado. Deus não opera em lugar aonde o ambiente não tem uma adoração a Ele. Deus, Ele é fiel à palavra dEle. Deus, Ele não opera aonde o ambiente dele, o ambiente não é para Ele. Quando nós adoramos ao Senhor com a intenção errônea no nosso coração, Ele não pode manifestar. Nós podemos, irmãos, ficar aqui até, por exemplo, meia-noite, falando: Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Mas deixa eu te dar uma informação: o Espírito já está aqui, ele só precisa manifestar, mas ele precisa de um ambiente, primeiramente um ambiente de adoração,
primeiramente um ambiente de entrega. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não aceita qualquer coisa. Caim e Abel, por que Deus, Ele aceita a oferta de Caim, não aceita a oferta de Abel? Porque Deus, Ele não é obrigado a aceitar qualquer coisa. Deus, Ele aceita o que lhe compraz. Agora, como é que eu sei o que Deus aceita? É quando você começa a adorar, a ser sensível à voz dEle. É quando você começa realmente, verdadeiramente se entregar em espírito e em verdade a esse Deus. Sabe, irmãos, nós podemos ter culto aqui poderoso, transformador, mas se não tiver um ambiente de adoração, no outro dia você vai continuar mau caráter, quebrando pau, e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Eu quero saber quem está comigo para nós começar a gerar um ambiente de adoração, um ambiente de cura sobre este lugar, um ambiente a qual Deus vai começar a se manifestar verdadeiramente. Quando nós se reunimos, só tem dois objetivos, e eu encerro por aqui. O que é um culto? O que verdadeiramente precisa ser um culto? Um culto, ele precisa ter a comunhão entre nós. Quando há comunhão entre nós, Deus, ele começa a ser contemplado. Deus, ele começa a se manifestar. Deus, ele quer manifestar a sua glória dele em um ambiente poderoso. Esse ambiente, ele pode começar a ser o seu próprio coração. Quando nós temos um ambiente, irmãos, de arrependimento, quando nós temos um ambiente que eu sei quem eu sou um miserável pecador. Sabe, quando começa o louvor, eu já começo, sabe, pedindo perdão. Senhor, gera um ambiente, transforma a vida dos meus irmãos. Eu quero te convidar a ficar em pé essa noite. Se você crê que o ambiente, ele pode ser mudado através de você. Se você crê que o ambiente, ele começa a ser mudado no seu coração, esse ambiente, a qual você já começou a gerar desde o começo do culto, se puder tirar isso aqui para nós. Se você crê, pode levar. Se você crê que o ambiente deste lugar, não importa quem está pregando, eu sou somente uma placa sinalizadora mostrando para você qual é o caminho. Mas se você crê que existe uma pessoa aí do seu lado, que o ambiente do coração dela começou a ferver, as pernas dela começou a queimar, porque o ambiente deste lugar vai começar a ser mudado. E quando nós mudamos o ambiente, Deus, ele faz da maneira dele. Nós vamos ministrar esse último louvor. Se você entende que há um ambiente de glória neste lugar, se você entende, se você viu que essa palavra, ela, sabe, bateu lá dentro da sua alma, do seu espírito, você tem que declarar para você mesmo: eu não aceito um culto menos do que isso. Eu não aceito entrar na tua presença menos do que isso. Eu não aceito ir para um culto, participar de um culto e somente assistir um culto. Eu, a partir de agora, declaro sobre a minha vida que eu vou prestar um culto a esse Deus. Eu, a partir de hoje, quando eu participar de um culto, eu não somente vou participar, mas quando a presença dele vier, eu vou entrar nessa nuvem de glória. Eu vou começar a entrar nessa nuvem de glória e saber que eu sou participante deste culto. Declare sobre a sua vida que você não vai deixar a banda cantar sozinha, o pastor pregar sozinho, o diretor de culto orar sozinho. Você tem uma responsabilidade dentro de você. Você queima por Jesus. Você tem algo dentro de você, algo poderoso dentro de você. Se você quer mudar o ambiente essa noite, eu gostaria que queria desafiar você essa noite a adorar em espírito e em verdade. Se você quer que esse ambiente mude, se você quer levar este ambiente lá para o seu lar, eu não sei como é que está o seu lar, eu não sei como é que está a sua empresa, eu não sei como é que estão os seus familiares,
Eu não sei como é que é o ambiente da sua casa quando você senta para jantar, ou talvez você nem senta, né? Porque você não tem ambiente. Deus, Ele não se manifesta em um ambiente que esse ambiente não é consagrado a Ele. Ele não se manifesta. Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Vamos pegar aqui que Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, sim ou não? Mas a manifestação literal dele só é manifestada aonde há adoração, aonde há reverência, aonde há presença literal dele. Eu gostaria de te convidar a erguer as suas mãos aos céus essa noite. Se você pode, comece a adorar o Senhor. Vamos, muda o ambiente desse lugar.